E aí, gente, beleza? Segunda aula que eu tô gravando aqui sobre as progressões aritméticas, as PAs. A primeira aula foi uma aula de conceitos iniciais importantíssimos para a gente entender a teoria, para entender essas fórmulas aqui, né? E agora a gente vai para a fórmula do termo geral de uma PA. O que é isso? Pessoal, a PA ela pode ter uma quantidade de termos. A gente viu um exemplo aqui na aula passada de uma PA de 3 termos, né? 4 termos e tal. Mas a gente pode ter PAs, pessoal, inclusive, de uma grande quantidade de termos, inclusive com infinitos termos, né? Então, você pode querer calcular um termo de uma PA, por exemplo, o milésimo termo, beleza? Aí vamos supor que você saiba a razão. Aí você sabe que, vou dar um exemplo rapidinho aqui, você tem essa PA aqui, a PA lá a sequência dos números pares, tá certo? Você sabe, pessoal, que o primeiro... Inclusive, essa PA aqui é fácil, né? Deixa eu pegar outro exemplo. Essa PA aqui é fácil de você calcular um termo qualquer, porque ela é dos números pares. Vamos pegar, por exemplo, essa PA aqui, ó. Gente, isso aqui é uma PA. Vamos lá, o primeiro termo é 6. Do primeiro para o segundo termo eu estou somando quanto, gente? De 6 para 11. 5, né? De 11 para 16. 5. De 16 para 21, pessoal, estou somando quanto? 5. Não é isso? Então é uma PA de razão quanto? De razão 5. Vamos supor que, ó, preste atenção aqui. Aqui é o primeiro termo, né? O primeiro termo, que a gente chama de A1, né? A razão aqui é 5, porque eu estou sempre somando 5 de um termo para obter o próximo. Aí aqui o nosso primeiro termo é 6, o nosso segundo termo é 11, o nosso terceiro termo é 16, o nosso quarto termo é 21. Eu estou aqui, pessoal, sempre somando 5 de um termo para obter o próximo, a razão é 5. Aí vamos supor que a questão queira, pessoal, que eu calcule aqui, sabe qual termo? O termo que está na posição 100, né? O A100. Será que você vai fazer o quê? Que você vai ficar somando 5 aqui, ó. Você está no quarto termo que é 21. Ah, eu vou somar 5 e vou chegar no próximo termo que é 26, que é o quinto termo. Depois eu somo 5 e chego no sexto termo. Se você for fazendo isso até você chegar no centésimo termo, meu amigo, você vai ter um trabalho muito grande, tá certo? Então, fazendo assim, daria certo? Daria, mas não é o recomendado. Se essa questão te pede o oitavo termo, beleza. Se essa questão pede o oitavo termo, é mais fácil você fazer, né? O quarto termo é 21, aí você calcula o quinto termo, soma mais 5, tem que somar sempre 5, é a razão, né? Soma mais 5, 26. Aí pro próximo termo eu somo mais 5, 31. O próximo termo eu somo mais 5. Então, até chegar no oitavo termo é fácil. Você está no quarto, você soma 5, chega no quinto termo, soma 5, chega no sexto termo, soma 5, chega no sétimo, soma mais 5, chega no oitavo. Mas se eu quiser o centésimo termo, como é que você vai calcular? Não é isso? Então, pessoal, essa fórmula de termo geral é a seguinte. Ela faz com que você calcule o termo que você queira, o valor do termo que você queira, né? Conhecendo só a posição que ele está. Por exemplo, ele é o centésimo termo, então você vai saber que a posição dele é a posição 100. Conhecendo a posição dele, você tem que ter mais duas informações. Você precisa conhecer o primeiro termo e você precisa conhecer a razão. Conhecendo isso, você calcula o termo que você quiser da PA. Tá certo? Então, pessoal, vamos analisar isso aqui. Isso aqui eu estou considerando que seja uma PA, tá certo? Essa sequência, eu estou afirmando para você, é uma PA. O que é que a gente tem aqui? O primeiro termo é 1, né? Eu vou dizer que isso aqui é uma PA de razão R, tá certo? A razão vai ser R, que a priori pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser 0, a gente sabe que a razão é um número real, né? Vou considerar uma razão aqui sendo um número real qualquer. Então, pessoal, aqui, ó, do primeiro termo para obter o segundo, eu vou somar R, na verdade? Então, o segundo termo, ele vai ser o primeiro termo somado com a razão. Da mesma forma, o terceiro termo, pessoal, vai ser o segundo termo somado a essa mesma razão, tá certo? O terceiro termo será o segundo termo somado com a razão. Usando a mesma ideia, o quarto termo
vai ser o terceiro termo somado com a razão. Não é assim que funciona uma PA, e aqui eu estou afirmando para você que é uma PA. Cada termo é o anterior somado com a razão. Então, o quarto termo vai ser dado pelo terceiro termo somado com a razão. Até aí tudo bem, pessoal. Olhando para essa linha aqui de cima, eu não sei que o segundo termo é o primeiro termo mais a razão. Aqui embaixo, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que o terceiro termo é o segundo termo mais a razão. Eu vou substituir esse segundo termo pela expressão que eu tenho em cima. Ó. O segundo termo não é A1 mais R, não é o primeiro termo mais a razão? Então aqui, o terceiro termo é o segundo termo mais a razão. Eu vou substituir o segundo termo por essa expressão aqui, ó. O segundo termo A2 eu vou substituir por essa expressão aqui do A2, ó. A1 mais R. Então eu vou ter que o A3 vai ser A1 mais R, né? Substituir o A2 por A1 mais R, mais esse R que a gente já tinha aqui, ó. Mais R. Então aqui vai ser A1 mais, ó, R mais R, pessoal, 2R. Da mesma forma agora aqui, eu vou calcular o quarto termo. O quarto termo, que é o A4, vai ser o terceiro termo mais R. O terceiro termo, pessoal, o terceiro termo, nós acabamos de ver que é A1 mais 2R. Ó. A3, que é o terceiro termo, acabamos de ver que é A1 mais 2R. Então eu vou substituir aqui esse A3 por A1 mais 2R. Então, ó, o quarto termo vai ser o terceiro termo, que é A1 mais 2R, que está aqui, somado com R. Ó. Somado com R. Então você vai ter o que aqui, pessoal? Você vai ter A1 mais 2R mais R, 3R. Então, pessoal, observando isso que aqui eu fiz aqui, eu vou tentar chegar a uma fórmula de termo geral, ou seja, uma fórmula para um termo da posição N. Lembra que eu falei que esse N pode ser chamado de enésimo termo ou termo geral? Então eu quero aqui, pessoal, chegar numa formulazinha para o enésimo termo, só observando o padrão que a gente teve aqui. Tá certo? O que é que a gente pode observar? Essa fórmula que a gente vai achar é justamente a fórmula de termo geral, que a gente vai usar na resolução das questões. O que é que a gente pode observar, pessoal, aqui? Vamos lá. O segundo termo foi o primeiro termo somado com uma vez a razão, tá certo? Aqui eu tenho R, né? Eu posso dizer que esse R aqui, ó, é 1 vezes R. Então, o segundo termo foi o primeiro termo somado com 1 vez R. O terceiro termo foi o primeiro termo também somado com 2 vezes R. O quarto termo foi o primeiro termo também somado com 3 vezes R. Então, seguindo essa ideia, pessoal, você sabe que para calcular qualquer termo, eu vou ter que iniciar somando aqui o primeiro termo. Então, eu vou ter que conhecer o primeiro termo, que é o A1. Então, para calcular o enésimo termo, eu vou sempre somar o primeiro termo. O primeiro termo mais alguma coisa. O primeiro termo mais alguma coisa. Para o segundo termo, foi o primeiro termo mais 1 vez R. Para o terceiro termo, foi o primeiro termo mais 2 vezes R. Para o quarto termo, foi o primeiro termo mais 3 vezes R. Perceba que sempre eu estou começando somando aqui o primeiro termo. Certo? Então aqui, para chegar na fórmula do AN, do termo geral, eu vou somar também o primeiro termo. Mas, perceba agora, pessoal, que para o segundo, para o terceiro e para o quarto termo, eu comecei somando o primeiro termo, aqui no enésimo termo, né? Eu também vou começar somando o primeiro termo. Depois eu tinha mais, ó, mais, algum número vezes a razão. Pessoal, veja que para o segundo termo eu somei 1 vezes a razão. Para o terceiro termo eu somei 2 vezes a razão. Para o quarto termo eu somei 3 vezes a razão. O que é que você percebe? Que sempre o número que você multiplica pela razão, ele é uma unidade menor que a posição do termo que você tem. Para o segundo termo, eu multipliquei 1 vez a razão. Para o terceiro termo, eu multipliquei 2 vezes a razão. Sempre o número que eu multiplico a razão, ele é uma unidade menor que esse número aqui, ó. Esse natural, né? Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Se eu quiser calcular o enésimo termo, eu vou ter que somar o primeiro termo, como eu fiz em todos aqui, ó. E vou ter que somar mais. Vou multiplicar pela razão esse n aqui subtraído de uma unidade. Então vai ser n menos 1
vezes a razão, pessoal. Essa fórmula aqui que eu conjecturei, né, na verdade, o que a gente fez? A gente não provou essa fórmula. A gente conjecturou, a gente percebeu um padrão e é razoável pensar que a fórmula para o termo geral é essa daqui. O segundo termo é o primeiro somado com uma vez a razão. O terceiro termo é o primeiro termo somado com duas vezes a razão. O quarto termo é o primeiro termo somado com 3 vezes a razão. Então, sempre para calcular cada termo é o primeiro termo mais. Agora eu quero uma fórmula para o enésimo termo. Vai ser o primeiro termo mais. Aí sempre o valor que multiplica a razão é uma unidade menor que a posição do termo que a gente tem. Então, se eu estou com um termo de posição n, o valor que eu vou multiplicar pela razão é n menos 1. Tá certo? Então, essa fórmula é uma conjectura. Tem como a gente provar ela, acredito que pelo princípio que a gente chama de princípio da indução finita, tem como provar que essa fórmula é verídica para todos os naturais. Agora sim, pela nossa conjectura aqui para a gente já é suficiente, tá certo? Então essa fórmulazinha aqui, pessoal, vai ser usada para demonstrar, para calcular, desculpa, o termo que esteja em uma posição qualquer. Se eu quiser calcular o termo da posição 100, como eu tinha mostrado para vocês, é só você considerar o n igual a 100, pessoal. Esse n aqui, ele serve justamente para isso, ele indica a posição do termo. Se eu quiser calcular o termo 1000, usa o n igual a 1000. Aí substitui bem aqui o n por 1000. Ó. Aí para você calcular esse termo, você vai ter que fazer essas continhas aqui, tá certo? Se eu quero calcular o termo da posição 1000... Se eu quiser calcular o termo da posição 1000, é só usar o n igual a 1000. Aí a gente precisa conhecer o que? A gente precisa conhecer o primeiro termo, o A1, e a gente precisa conhecer o R, que é a razão. Por isso que na aula anterior eu fiz aqueles exemplos mostrando para vocês como é que a gente fazia para descobrir o primeiro termo e para descobrir a razão. Porque é importante na forma do termo geral. Aqui eu calculo qualquer termo que eu quiser, conhecendo o primeiro termo e a razão. E esse termo que eu queira, né, eu preciso saber a posição dele, que é o n, para substituir aqui também. Tá ok? Essa é a primeira fórmula super importante, pessoal. Vou mostrar para vocês agora a segunda fórmula, que é o que a gente chama de soma dos n primeiros termos de uma PA. Como é que a gente faz para somar os n primeiros termos de uma PA? E depois disso vou gravar uma terceira aula, que vai ser só de exercícios, tá certo? Pronto, pessoal, acabamos de ver a fórmula do termo geral de uma sequência, de uma PA, né? Para que serve essa fórmula do termo geral? Para que eu possa calcular o termo que eu quiser, sabendo a posição em que ele está. Eu quero o termo da posição 1200, né? Se a PA tiver essa quantidade de termos, né? É o termo da posição 1200. Esse 1200 vai ser o valor de n. Basta que eu conheça qual é o primeiro termo e qual é a razão da minha PA. Agora aqui, pessoal, é uma fórmula muito interessante também, que é para você calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA. Eu vou indicar essa soma assim, ó, Sn é a soma dos n primeiros termos. Então assim, você pode somar, se você quiser, todos os termos da PA, se ela for uma PA finita, né? Agora, se ela for uma PA infinita, como esse exemplo que eu estou pegando, essa fórmula vale para que você calcule os 15 primeiros termos dela, os 20 primeiros termos. Até mesmo se a sua PA for finita, se eu não quiser somar todos os termos, se eu quiser somar os 10 primeiros, os 20 primeiros, eu posso usar essa mesma fórmula. Então, essa fórmula serve para que você calcule uma certa quantidade de termos de uma PA, para que você calcule a soma, né, de uma certa quantidade de termos de uma PA. Inclusive, se você quiser, você pode somar todos os termos. E que fórmula é essa? Ó? Pessoal, para você calcular a soma de n termos de uma PA, dos n primeiros termos, tá certo, de uma PA, inclusive se quiser pode somar todos, se ela for uma PA finita, você vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Parênteses. Você vai somar o primeiro termo com o último termo dessa soma. Porque, pessoal, geralmente você quer somar os 100 primeiros termos de uma PA. Se você for somar todos, o primeiro termo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, somar todos os 100 termos, isso vai dar uma conta enorme, um trabalho enorme, tá certo? O que você vai usar essa formulazinha aqui? Ela te ajuda bastante. Quero somar os n primeiros termos de uma PA. Basta que você conheça o primeiro termo que você está somando, seria no caso o primeiro termo da PA, né? Até o termo que você vai terminar a sua soma. Então, por exemplo, eu quero somar do primeiro ao 10º termo.
Então basta que eu conheça o valor, né, do primeiro termo e do último termo que eu estou somando, que nesse exemplo que eu estou dando é o décimo. Então você vai fazer o quê? Você vai somar o primeiro termo com o décimo, multiplicar por 10 e dividir por 2. Morreu a sua conta. Se eu quiser somar os 20 primeiros termos, eu vou somar o primeiro termo da PA com o 20º termo, multiplicar por 20 e dividir por 2. E assim por diante. Se você quiser calcular a soma dos 15 primeiros termos, você precisa conhecer o primeiro termo, o 15º, que é o primeiro e o último. Soma eles, precisa saber o valor desses termos, né? Soma eles, multiplica pela quantidade de termos que tem, que no caso aí seria 15, e divide por 2. E assim por diante. Tá certo, gente? Então, essas duas fórmulas que a gente viu aqui são as principais fórmulas que a gente usa em uma progressão aritmética. Então assim eu encerro essa aula de teoria com vocês. São 2 vídeos. É o vídeo dos conceitos básicos e é o vídeo da fórmula do termo geral e da soma dos n primeiros termos, tá certo? Então assim, teoria super importante. Agora eu vou gravar um terceiro vídeo que é só de exercícios para vocês verem, tá ok? Então já já vocês vão ter acesso a esse novo vídeo, tá bom? Até lá.